Fala aí galera, quem fala é o God Saiyan. E nesse vídeo eu vou estar fazendo uma coisa um pouquinho diferenciada, mas ao mesmo tempo não tanto. E isso é Power Scaling, ou escalamento de poder. O que é Power Scaling? Será que Power Scaling é a mesma coisa que poderes de luta, né? Ou Power Level, como eles chamam? Será que é ou não? Bom, não é. Embora Power Levels, ou poderes de luta, seja uma forma de escalamento de poder, eles não são a mesma coisa que escalamento de poder. É a mesma coisa que você dizer que a 12 é uma arma, logo uma arma é uma 12. Ou seja, qualquer arma vai ser uma 12. Não. Só porque uma 12 é uma arma não quer dizer que uma arma é uma 12. Então, voltando à situação. Só porque poderes de luta são uma forma de Power Scaling não quer dizer que Power Scaling são poderes de luta. Então, beleza. Tendo isso em vista, né? Tendo isso em vista, eu vou tentar descrever da maneira mais simples possível. Power Scaling é você tentando observar o que é que acontece na série e utilizar as regras estabelecidas na própria série para tentar quantificar de alguma forma ou de outra o poder, vamos dizer assim, a progressão de poder dos personagens de uma série. Eu considero que Power Scaling, dependendo da situação, pode ser utilizado em batalhas versus, né? Porque muitas das vezes, se for uma Power Scaling bem argumentada e uma Power Scaling bem calculada, que faz sentido, que não se baseia em incoerências, que se baseia muito diretamente nos fatos, né? Que não tem nada objetivo, nada incoerente, etc. Ela pode ser utilizada inclusive num debate versus, né? E é por isso que eu acho que a Power Scaling é importante. Não só por diversão, não só por conta disso, mas também para ter uma forma, né, de você botar isso nas batalhas versus. Eu acho bem interessante. De todo modo, tendo isso em vista, hoje eu vou estar fazendo a Power Scaling de Dragon Ball GT, né? Isso porque eu acho Dragon Ball GT bem interessante, né? De maneira geral, eu acho que a Power Scaling do Dragon Ball GT é até mais fácil de fazer do que do Super, porque a do Super é bem complicado, né? Bem cheia de nuances, né? Tem várias incoerências, mais incoerência até do que o GT. As incoerências que tem no GT são bem claras, já as do Super, elas são claras, mas ao mesmo tempo elas são muito longas, né? São muitas e são muito claras quando elas aparecem também. Enfim, de todo modo, eu só quero dizer que eu prefiro fazer a Power Scaling no Dragon Ball GT, embora eu também saiba fazer para o Dragon Ball Super. Mas aqui eu vou fazer uma coisa compreensiva, né? Ela compreende todo o Dragon Ball GT. Eu não vou estar falando sobre absolutamente todos os personagens, principalmente aqueles que não mostram nada, porém eu vou estar tentando ser o mais objetivo possível e falar sobre os personagens que têm algo mostrado ou citado sobre eles. Tendo isso em vista, vamos lá pro vídeo. Antes de começar o vídeo, nós precisamos estabelecer algumas regrinhas e algumas, como eu posso dizer, algumas premissas para nós começarmos a análise. Bom, as premissas são as seguintes: Goku de Dragon Ball GT não ficou mais fraco. Isso tendo em vista os guias da Dragon Ball GT, o site da Toei, o fato de que não tem prova de que ele ficou mais fraco, e os próprios criadores falando em entrevistas, né, que ele não ficou mais fraco. Então não há provas de que ele ficou mais fraco, e tem provas de que ele não ficou mais fraco. Então isso tem que botar bem na cabeça. O Goku ficou pequeno e ele perdeu a habilidade do Shunkanido, mas ele não ficou mais fraco. Isso tem que deixar claro. Outra premissa importante é que toda vez que um personagem conseguir ignorar completamente o ataque de alguém, essa pessoa vai ter o dobro do poder da outra. Se ele consegue ignorar o ataque, é estabelecido nos guias que você precisa de o dobro do poder para você ignorar os ataques.
cancelá-los completamente, para que eles não tenham efeitos no personagem. Sejam eles ataques físicos ou ataques de Ki em si. Você tem que ter o dobro do poder do ataque para você não ter efeitos sobre aquele ataque, não ter efeito, né? Outra premissa. É importante, né, que toda vez que alguém for superior ao outro, né, mas não ao ponto de ignorar os seus ataques, aquela pessoa vai ser 25% mais forte. Isso que eu vou estar utilizando aqui. Existem outras diferenças, mas elas se baseiam nos poderes de luta, enquanto que essa diferença ela é diretamente baseada na diferença entre o Goku Super Saiyajin e o Freeza. Nós sabemos que o Freeza se comparava ao Goku no Kaioken de 20 vezes e ele estava na metade do seu poder. Com 100% do seu poder, ele seria basicamente 40 vezes o Goku base. E já o Goku Super Saiyajin, nós já sabemos que é 50 vezes. Logo, 50 vezes dividido para 40, você chega em 1.25, ou seja, 25% de diferença. Isso que eu vou estar utilizando. Essa é a coisa mais coerente e mais quantificável, sem se basear em poderes de luta, que eu consegui achar. Para a diferença que você tem que ter para você ganhar de alguém. E mesmo assim, o Freeza, você pode ver que ele teve uma luta... Até que teve uma luta, né? Ele não, foi completamente dominado. Ele foi dominado, mas não ao ponto de não conseguir fazer nada contra o Goku, né? Enfim. Então isso aí, você tem que ter isso em mente. Voltando a uma etapa antes, eu esqueci de falar que não só é importante você ter noção de que um personagem, por simplesmente conseguir dar dano em alguém, ele já tem que ter mais do que a metade do poder daquela pessoa. Porque se ele tiver a metade, a pessoa não vai conseguir sentir efeito algum pelos seus ataques. E se os seus ataques dão efeito, logo, ela tem mais da metade, ou seja, mais de 50% do poder da outra. Isso é importante também, você ter isso em mente. E o outro, se a pessoa for mais fraca que a outra, mas não ao ponto de não conseguir fazer nada, né? Ela vai ser... Não vai ser exatamente... Vai ser mais de 50% da pessoa, mas vai ser necessariamente menos que 25%, né? Se ela for mais fraca, como do jeito parecido ali com o do Freeza, né? Da luta contra o Freeza. Eu também vou estar utilizando os multiplicadores. Bom, eu vou ter que estar explicando aqui primeiro quais são os multiplicadores que eu vou estar utilizando aqui nesse vídeo. Bom, os multiplicadores são os seguintes. Super Saiyajin 1 vai ser 50 vezes, Super Saiyajin 2 500 vezes, Super Saiyajin 3 2000 vezes e agora o Super Saiyajin o Ozaru dourado vai ser o 10 vezes o Super Saiyajin 3 e o Super Saiyajin 4 10 vezes o Ozaru dourado. Então nós temos que o Super Saiyajin 4 é 100 vezes o Super Saiyajin 3 ou 200 mil vezes a forma base e o Ozaru 20 mil vezes a forma base. Por que eu digo isso? E aí agora vamos explicar. O motivo pelo qual isso acontece é porque Baby foi confirmado na sua última forma como sendo um Super Saiyajin 3, num guia. E é dito no Shouzenshou que para você virar um Ozaru, você tem que ser um Super Saiyajin que teve ondas Blutz, que você pegou, vamos dizer assim. Enfim, que as ondas Blutz atingiram o seu corpo, aí você virou um Ozaru, né, dourado. Você tem que ser um Super Saiyajin para fazer isso. É isso que é dito no guia. Porém, alguns vão dizer que isso aí prova que o seu Ozaru é um Super Saiyajin Ozaru, mas isso não é verdade. Por quê? Porque o Goku não foi banhado pelas ondas Blutz quando ele estava em Super Saiyajin. Ele foi banhado na sua forma base. E o Baby, da mesma forma, ele foi banhado no seu Super Saiyajin 3 e não no seu Super Saiyajin 1. Logo, isso quer dizer Super Saiyajin de maneira geral, ou seja, alguém que pode virar um Super Saiyajin já pode virar um Ozaru dourado, é isso que o guia quer dizer. Ou então ele quer dizer Super Saiyajin de maneira geral, Super Saiyajin 1, 2, 3, enfim, alguém que pode virar um Super Saiyajin. Esse que o guia está querendo dizer. Caso contrário, ele está sendo contraditório e vai estar contradizendo outro guia que eu falei, que fala que o Baby tem a forma de Super Saiyajin 3, nessa última forma. Isso também é fortemente implicado pelo guia do GT Perfect Files para a primeira forma do Baby, já que na primeira forma dele não só tem aura dourada, mas também é dito, né, no guia que ao invés do cabelo dele ficar dourado, ele fica prateado, indicando que seria uma transformação de Super Saiyajin, o que faz sentido. E já a sua terceira forma é dita no guia como tendo parentesco, né,
A sua aparência parece muito com o Super Saiyajin 3. Isso daí é mais uma indicação de que seria um Super Saiyajin 3. Isso é importante porque, como eu disse, o Ozaru dourado seria 10 vezes o Super Saiyajin 3. Mas enfim, isso, né, valeria pro Baby. Seria 10, o Ozaru do Baby seria 10 vezes o Super Saiyajin 3 do Baby. E o mesmo valeria pro Goku. Isso seria coerente, por quê? Porque o Baby, ele é o seguinte, ele é mais forte do que o Goku, ao ponto de que ele, no seu Super Saiyajin 1, consegue dominar completamente o Goku Super Saiyajin 3. Ele não consegue ignorar os seus golpes, mas mesmo assim consegue ganhar dele, da mesma maneira e talvez até mais ainda do que o Freeza, que o Goku fez com o Freeza na Namekusei. Ou seja, ele seria pelo menos 25% mais poderoso. Você pega a multiplicação, né? Esse seria 1. Ele seria 1.25 na sua primeira forma. Você multiplica por 8, né? E aí é que tá um probleminha, né? Mas enfim, nós vamos utilizar o multiplicador de 2 vezes o Super Saiyajin 1, que tá dizendo Super Saiyajin Guide, 2 vezes o Super Saiyajin 1 e 4 vezes o Super Saiyajin 2 para o Baby, né? É isso que nós vamos estar utilizando, ou seja, 8 vezes o Super Saiyajin 1 para o Baby. No caso do Baby, vamos estar utilizando esse mínimo aí. Porque nós podemos utilizar uma diferença ainda maior, né? Mas mesmo assim, nós aqui vamos utilizar apenas, né, a diferença de 8 vezes para simplicidade. Então 8 vezes 1.25 é 10 vezes. Isso quer dizer que o Ozaru dourado não pode ser menos que 10 vezes mais forte que o Goku Super Saiyajin 3. Por quê? Porque ele deu os tapas no Baby na sua última forma. Até fez ele ficar com certo medo. Então isso indicaria sim que o Ozaru dourado é 10 vezes o Super Saiyajin 3. Possivelmente até mais, né? Pelo que eu falei. Se você considerar aquilo ali que eu falei, né, sobre a diferença entre o Super Saiyajin 1 do Baby e o Super Saiyajin 3 do Baby ser a mesma diferença que tem entre o Super Saiyajin 1 e o Super Saiyajin 3 normal, que seria útil, né? Mas é uma diferença maior um pouco, né? Diferença que eu vou estar utilizando ao longo do vídeo. Você teria, na verdade, uma diferença de 40 vezes. Então o Baby, na verdade, seria 50 vezes mais forte que o Goku e o Goku teria que ficar 50 vezes mais poderoso, né? Então é meio... Tipo assim, não faria sentido ele ser um Ozaru, né, nesse caso. Mas isso poderia sim ser verdade, né? Quem garante que, na verdade, o Goku não ficou mais forte, por exemplo? Não só ganhou o 10 vezes a multiplicação, mas também ficou mais forte ainda, né? Teve um power-up ali com o seu Ozaru. Ou também, talvez o Ozaru dourado tenha um multiplicador realmente diferente, né? Então é possível que ele tenha mais do que 10 vezes o Super Saiyajin 3. Mas vamos utilizar o Super Saiyajin 10 vezes o Super Saiyajin 3 por simplicidade aqui. Eu só quero ter isso, que você tenha isso em mente, né? Pode parecer incoerente utilizar o Super Saiyajin, o multiplicador de 8 vezes a diferença de 8 vezes entre o Super Saiyajin 3 do Baby e o Super Saiyajin 1 do Baby, e não utilizar essa diferença para o Super Saiyajin 1 e o Super Saiyajin 3 normal. Porém, eu estou aqui utilizando isso daí apenas por simplicidade. Tenha isso em vista. Tenha isso em vista. Eu não vou estar utilizando as 40 vezes, porque eu acho que vai ficar mais complicado, né? Mais complicado esse assunto. Enfim, tendo isso em vista, vamos deixar apenas 10 vezes o Baby mais forte. Só isso. Simples assim. Baby é 10 vezes mais forte. Ok. Então, tendo isso tudo em vista, vamos para outra coisa que nós temos que comentar, que é que o Ubi já do início da série vai ser mais forte ou igual ao Kid Buu. Isso porque os próprios guias diziam, o Daizenshu disse que o Ubi já tinha o poder do Kid Buu, mesmo quando criança. Imagine quando adulto, depois de treinar por tantos anos. Uma das regras que eu vou estar te falando aqui é que não só não vou estar utilizando o poder de luta, obviamente, mas eu também não vou estar utilizando o treinamento. O treinamento que você não tem provas de que ele aumentou, né? Eu não vou estar utilizando nenhum fator, né, para determinar o quão mais forte ele ficou em anos de treinamento. Então saiba disso, né? Eu não vou estar utilizando o boost de treinamento. Claro que eles ficaram mais fortes, claro que eles ficaram mais rápidos, mas a questão é que nós não sabemos, porque é muito incoerente o boost de treinamento. Nós vamos utilizar apenas o que é diretamente demonstrado e é isso aí. Nada de especulação a esse nível, nós vamos utilizar apenas o que é mostrado, só isso. Continuando, nós temos também que falar, né, sobre GT. Nós sabemos que em GT
como confirmado por uma entrevista com os criadores da obra, o Gohan místico é considerado mais forte que o Super Saiyajin 3 na saga Buu. Isso quer dizer que o Super Buu deveria ser no mínimo mais forte que o Goku também, muito provavelmente. Até porque o Goku falou, né, que ele não conseguiria ganhar do Super Buu. Para isso nós vamos utilizar a seguinte diferença. Nós sabemos que o Super Saiyajin, o Goten e o Trunks Super Saiyajin são mais fortes que o Goku. O Gohan Super Saiyajin 2, que é mais forte que o Goku base, como confirmado ambos por guias. Então nós sabemos que o Gohan e o Goten base são 50 vezes mais fracos que o Goku base. Mas nós sabemos também que o seu Super Saiyajin, não, seu Gotenks seria mais forte do que o Goku Super Saiyajin 3. Isso por quê? Porque o Gotenks, após ele treinar, ele ficou mais poderoso do que o próprio Vegeta no seu Super Saiyajin 1. Ele ficou superior ao Vegeta em seu Super Saiyajin 2. Então você pega, né? Super Saiyajin 2 do Vegeta seria... Aí você pega a diferença do 2 e o 3 do Goku, que seria 4 vezes. 4 vezes 2 Super Saiyajin 2. Mais a diferença entre o Goten Super Saiyajin e o Goten Super Saiyajin 3 é a seguinte. É 40 vezes, né? Que ele fica mais forte 40 vezes. O que quer dizer que ele seria, na verdade, 10 vezes mais forte que o Goku Super Saiyajin 3, né? Enfim, isso mesmo. 10 vezes mais forte que o Super Saiyajin 3 do Goku. Ele seria, né? O Gotenks Super Saiyajin 3 seria 10 vezes mais forte que o Goku Super Saiyajin 3. Então você pega isso aí e multiplica pelas 50 vezes que nós já falamos. Então o multiplicador da Metamoru vai ser de 500 vezes. Por quê? Porque, como eu disse, o Goku na sua base seria superior ou igual ao Goten e o Trunks em Super Saiyajin. Enquanto que eles precisam utilizar, né, o Super Saiyajin para chegar no nível do Goku base. Já no Gotenks, eles seriam 10 vezes mais fortes que o Goku base na sua base, né? Ou seja, 500 vezes é o multiplicador da Metamoru que eu vou estar utilizando aqui. Agora a diferença entre a Metamoru e a diferença entre a Metamoru e a Potara vai ser a seguinte. Nós sabemos que o Butenks tinha confiança de que ele podia derrotar o Goten, não, o Gohan e o Goku na sua fusão com o seu Super Saiyajin 3, né? Então você pega os 500 vezes, né? Mas antes disso, nós temos que determinar o Gotenks, como a gente já falou, vai ser um 10 na escala, né? E o Goku Super Saiyajin 3, um 1. E aí, o Gohan místico, como seria bem mais forte que o Super Buu, ele seria 25% mais forte, vamos botar assim. Então ele seria 12.5. Tendo isso em vista, nós vamos pegar isso e multiplicar por 500. Nós chegamos em 6.250. A fusão entre Goku e Gohan vai ser essa. Vai ser 6.250 vezes mais poderoso que o Goku em seu Super Saiyajin 3. E, né, 625 vezes mais forte que o Gotenks. Pois então, nós sabemos que a Potara, né, pelo que o próprio Kaioshin disse, mesmo na base seria capaz de derrotar o Butenks. Ou seja, a diferença entre a Potara e a Metamoru é de 4.000 vezes, na verdade, né? Porque eles precisariam se transformar em Super Saiyajin 3 e a Potara na sua base já daria conta, né? E mesmo assim, Super Saiyajin 3 eles poderiam perder, né, do Butenks, como o Butenks falou. Então, na verdade, nós temos 2.000 vezes 500. Então, o multiplicador da Potara é de 1 milhão de vezes a forma base. Pois então, mas voltando para nossa escala, nós chegamos em 6.250, que seria o nível pelo menos do Butenks, né? O Butenks seria pelo menos 6.250 nas nossas escalas, e o Super Saiyajin 1 do Goku seria 1. O Super Saiyajin 3 do Goku seria 1. E o Butenks 6.250. O Gohan seria mais forte que isso, ou seja, pelo menos 1.25 vezes, ou seja, 7.812.5 na nossa escala. Aí o Vegeta base seria igual ao Gohan, como confirmado no anime, e ele pode se tornar um Super Saiyajin, ficando com 390.625 na nossa escala. Essa seria a nossa escala. O Super Buu e o Gotenks seriam mais ou menos ali na casa, né, dos 10, né? Na verdade, o Gotenks seria até mais forte do que o Super Buu, então você poderia, na verdade, dividir por 25%, né? E o Super Buu seria 7,5 na escala, porque ele é mais fraco do que o Gotenks.
Aí o Gotenks seria um 10, né, como nós determinamos. Pelo Daizenshu, né? O Daizenshu diz que o Gotenks apenas virou mais forte que o Vegeta Super Saiyajin 2 após treinar no seu Super Saiyajin 1. Enfim, então 10 vezes seria o Gotenks, 12,5 seria o Gohan místico. Na nossa escala, 6.250 seria o nosso Goku, Gohan e Goku em Metamoru. E também seria o Butenks. E o Buhan, né, seria 7.812,5 e o Vegito seria 390.625. Esse seria o poder do Vegito, né? Pois então, aí nós ainda temos outra questão, que é justamente a última questão que eu vou estar falando, que é justamente que eu não vou estar utilizando um Super Saiyajin 2 para a escala do GT. Isso porque é muito ambíguo quando eles estão utilizando o Super Saiyajin 1 e quando eles estão utilizando o Super Saiyajin 2. Então eu não vou estar utilizando o Super Saiyajin 2 para a escala. Lembrando disso, eu não vou estar utilizando. Mas continuando, né, nós vamos começar com a escala. De início é possível você ver que o Goku base e o Ubi estão igualados. Então escolhi o Goku pelo menos acima da sua contraparte. Em Super Saiyajin 3, né, o Goku seria mais forte que o seu Super Saiyajin 3 na sua própria forma base, nesse momento, porque ele treinou por anos, Mas vamos botar que ele seria uma escala 1.25, 25% mais forte. Isso porque, como eu falei, o Ubi, mesmo pequeno, era igual ao poder do Kid Buu. E o Kid Buu, na verdade, é mais forte do que o Goku, como dito, né, pelo guia. Então, pelo fato do Goku se igualar a um Kid Buu, praticamente ali, você teria no mínimo 1.25 para o Goku base do início do GT. Isso também é reforçado, né? Ambos dizem que eles lutaram ao máximo e ambos ficaram machucados com essa luta, né? Porque eles usaram o máximo do seu Ki e eles eram igualados praticamente. E isso também tem suporte no próprio guia, que diz que eles tiveram uma luta intensa e que ambos saíram machucados da luta, né? Enfim, indo mais à frente, nós temos eles no planeta Imega, né? Que é o planeta dos mercantes lá. Mercantes, eu acho. Que tem o tal do... Esqueci agora o nome do cara, mas é um riquinho que é o ditador lá do país. Não, do país não, do planeta, né? E ele é ricaço e tal. Enfim, de todo modo, ele governa tudo e ele tem um guarda-costa praticamente, ou é um amigo, sei lá, não sei exatamente, alguém que ele paga para proteger ele, eu acho, né? Ou, sei lá, o professor dele, porque tem um momento que ele fala sensei para ele, mas eu não sei exatamente como é que funciona. Eu só sei que ele tá lá, né? O Redick, que na verdade é Ledick, ele é pronunciado Redick em japonês, mas é Ledick, o nome dele. É que é escrito Ledick. O Ledick é o seguinte, o Ledick ele consegue fazer com que o Goku base, na verdade, vá a seu Super Saiyajin 1. Ou seja, o Goku base, né? O Goku base não dava conta do Redick, ele era mais fraco que o Redick. Isso também foi determinado nos guias, que disseram que quando o Goku viu o poder do Redick, ele teve que virar Super Saiyajin. E depois de virar Super Saiyajin, ele deu conta do Redick facilmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Redick, na sua forma normal, né, ele era mais forte que o Goku base. Isso também é demonstrado de certa forma na luta. Então nós podemos de boas dizer que o que o Redick seria, na nossa escala, 1.5625, 5625. Beleza, pelo menos isso, no mínimo, né? Na verdade é possivelmente até mais, mas nesse caso, como o Redick não conseguir ignorar os ataques do Goku, ele seria 1.56. Vamos botar apenas que ele era 25% mais forte que o Goku. Então, e o Goku, na sua forma Super Saiyajin, seria um 62.5 na nossa escala. Isso aqui já é superior ao Super Buu, obviamente. Mas vamos continuar. E também é o Gohan místico. Mas vamos continuar do mesmo jeito. Mas se passa, né, um tempo, e aí o Goku chega no planeta Lud e os outros, né? Aí, no planeta Lud, ele luta primeiramente contra o Machi, que é o chicote, o cara do chicote lá. O cara do chicote é mais forte que o Goku base, né?
consideravelmente mais forte que o Goku base, né? Ele dá uma P no Goku base e o guia também diz que Goku base teve problemas com ele, né? E também o próprio, né, Doltok falou que o Goku Super Saiyajin era mais forte, enfim, mas isso é óbvio. De todo modo, o Goku base não deu conta do Mutt, e o Mutt é mais fraco que o Lud, e o Lud também deu conta do Goku base depois, mas ele não deu conta do Goku Super Saiyajin depois. De todo modo, voltando ao assunto, o Mutt é mais forte que o Goku base, porém o Trunks Super Saiyajin matou o Mutt só num ataque. Nós sabemos que ele matou o Mutt. Então, tendo isso em vista, nesse momento, o Trunks, no seu Super Saiyajin, seria mais forte do que alguém que é mais forte do que o Goku base. Como o Goku base seria 1.25, o Mutt seria pelo menos 1.56, igual o Redick. Lud, na sua fase 2, que é mais forte do que o Mutt, tanto que o Doltak tinha mais confiança nele nessa fase 2 do que o próprio Mutt, sendo que o Mutt era mais forte do que o Goku, mais fraco que o Goku Super Saiyajin, né? Enfim, de todo modo, né? Mas mais fraco também que o Trunks Super Saiyajin. Enfim, de todo modo, e mais forte que o Goku base. De todo modo, nós teríamos, né, o Mutt seria 1.5625 e o Lud seria 1.95, né, por cento. Mas o Trunks seria pelo menos 25% isso, porque ele é mais forte do que o Lud nessa fase 2, o Trunks Super Saiyajin. Então o Trunks Super Saiyajin seria um 2.44, né, nessa escala, né? E o Goku Super Saiyajin já seria os 62.5, como eu comentei, né, anteriormente. Ele fica mais forte do que o próprio Goku Super Saiyajin, tanto que o próprio Mil tem confiança, né, de que o Goku e o Trunks Super Saiyajin perderiam do Lud fase 3, mesmo ele tendo visto que o Lud fase 2 não dava conta deles em Super Saiyajin. E também, né, mesmo que ele tenha dito pro Doltak não subestimar eles, que foi uma coisa errada do Doltak fazer. E também, né, depois é dito, né, que pelo próprio Doltak, que o único jeito deles vencerem é explorando a fraqueza do Lud, que é a célula dele. Pois então, nós sabemos que isso não seria... Ele sabe, né, que o poder do Goku Super Saiyajin e do Trunks Super Saiyajin. Então ele só poderia, né, no caso, falar isso se ele soubesse realmente que não teria outro modo a não ser explorar a fraqueza dele. De todo modo, continuando, nós temos outra coisa que indica isso também, que é o próprio guia dizendo que não tinha uma maneira de lidar com o de fase 3 a não ser atacar o seu ponto fraco, que era a célula. E como o Goku também, né, não partiu para o Super Saiyajin e derrotou o Lud de fase 3, nós sabemos que o único modo mesmo que... o que faz sentido que o Lud de fase 3 seria mais forte que o Goku Super Saiyajin. Goku Super Saiyajin seria um 62.5 e o Lud de fase 3 seria um 78.125. Esse seria o Lud de fase 3. Nosso Lud de fase 3 seria 78.125. Basicamente. Tendo isso em vista, nós vamos agora para frente. Nós temos o Goku e os outros indo para o planeta M2, planeta das máquinas, o planeta dos mutantes. Lá eles encontram a Sigma Force. A Sigma Force é constituída pelo Nat, Nezi, Ribbit e Bizu. Pois então, nós sabemos que pelo menos é implicado, né, que o Nezi, sei lá como é que é o nome dele, ele é mais poderoso do que os outros, né, porque ele é o capitão e ele que dá as ordens, né. Então dá para implicar que ele é mais poderoso que os outros, né. Além de que ele é o cara que tá atacando ali o tempo inteiro, você vê ele ali atacando mais o Goku. Esse cara seria mais forte que o Nut. Não, mais forte que o resto da Sigma Force, que é mais forte que o Nut, como eles mesmos disseram. E o Nut já por si só, pelo que o Goku falou, né, que ele não tinha encontrado ninguém com aquele nível há um bom tempo, isso daí pelo menos indicaria que eles seriam mais poderosos que o próprio Lud fase 3.
Isso porque ele não encontrou ninguém nesse nível ainda. Então nós multiplicaríamos, né, o poder do Lute fase 3 por 1.25. Chegaria em 97.65 para o Nut, que é o mais fraco da Sigma Force. Ele falou de maneira geral, então cada um deles individualmente superaria o Lute fase 3. E aí, os outros dois seriam mais fortes que o Nut, como eles mesmos disseram. Então você teria 122.07 para eles. Já para o Nezi, você teria 1.25 para ele. Você teria 152.58 para o Nezi, porque ele é mais forte que os outros. Então eles viram um canhão Mega Sigma, não, Mega Canhão Sigma, e você teria... Pois então, o Mega Canhão Sigma seria pelo menos a junção dos poderes de Nezi, Ribbit e Bizu, os três, né? E como o Bizu e o Ribbit são mostrados praticamente equivalentes, né? Eles são mais fracos que o Nezi, mas são iguais em poder, basicamente, né? Então você pegaria o que a gente achou aqui, né? Que eu falei ainda agora. Você juntaria os três poderes dos três, você chegaria em 396.72 para a Sigma Force. Até aqui você viu o Lute fase 3, o Nut, o Bizu, Ribbit e o próprio Nezi. Todos eles individualmente já superavam o Super Buu. Porém, e o próprio Mega Canhão Sigma também. Todos esses indivíduos superaram o Super Buu na nossa escala aqui. E depois disso, o Goku sente o Ki, né, do Hildo. E ele diz que nem se compara ao Mega Canhão Sigma, porque ele era muito poderoso em comparação ao Mega Canhão Sigma. Isso já poria o Hildo, né, no mínimo, né, aos 495.91. No entanto, nós sabemos que o Hildo não só é mais forte do que eles, nós sabemos que ele é mais forte do que o Buu, como dito pelo Goku. E esse Buu não tem como ser o Super Buu. Por quê? O Super Buu já foi superado, como nós falamos. Porque ele ficaria surpreso com alguém com o poder do Super Buu se ele já viu várias pessoas com poder superior ao Super Buu? Isso só deixa pra gente o Butenks e o Buhan. Para usar o mais básico, vamos utilizar o próprio Butenks, né? Butenks, como nós falamos, seria 6.250 na escala. Então esse seria pelo menos o poder do Hildo. Na verdade, o Hildo é mais forte do que ele. Logo, ele seria, na verdade, 7.812.5, que seria o poder do Buhan, né? A propósito. Então, nós chegamos a esse nível para o Hildo, base, na sua forma base. Eles lutam e é claro que o Goku é mais poderoso que ele. Mas outra coisa interessante, já de início, é que a própria Pan consegue dar um ataque forte, né, o bastante para momentaneamente desnortear, vamos dizer assim, entre aspas, né, o Hildo. Você pode dizer, mas o Hildo não estava utilizando seu poder todo, né? Verdade, você está certo. Porém, aquele Hildo ultra casual, que estava ali paradão, só olhando para eles, que foi atingido pela Pan, é o mesmo Hildo que o Goku disse que era mais forte que o Buu, que Butenks, como a gente falou. Logo, a Pan teria no mínimo a metade do poder. Metade do poder desse Hildo base, que seria mais forte que o Butenks. Logo, ela teria metade do poder do Butenks. Porém, aqui não acaba os feitos da Pan, mas por enquanto ela vai ficar em 3.906.25. Mas ela tem mais feitos interessantes depois. Como, por exemplo, antes de irmos lá, você tem a luta do Goku com o Hildo base, e o Hildo base perde, claramente. Aí ele vai e diz que não usou nem metade do poder dele. Quer dizer, ele diz que o Goku não usou nem metade do poder dele, menos da metade. Aí ele diz que vai usar, né? O Goku fala, né? Nem você, né? Aí ele fala, vou te surpreender. É isso que o Hildo fala, basicamente. Isso indica que o Hildo vai ficar pelo menos o dobro do poder dele, né? Ou seja, vai duplicar o poder do Hildo, pelo menos, para sua próxima forma, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Hildo teria ficado pelo menos 2 vezes mais poderoso. Ou seja, eles teriam
625. Na sua forma de Hiper Mega Hildo e na sua forma de Mega Hildo. Que ele vira o planeta Meta Hildo, sei lá como é que é o nome exatamente. Enfim, esse Hildo, você pode pensar, esse Hildo ele é igual ao Goku Super Saiyajin, porque o Goku lutou contra ele no Super Saiyajin. No entanto, isso não é necessariamente verdade, porque nós vimos a Pan dando dano nesse Hildo. E o Goku deixou-se perder desse Hildo. Ele perdeu porque ele quis, basicamente, nesse Hildo. E a Pan deu um pau, né? Deu uma porrada nesse Hildo. Né? Então ele não teria como ser do nível do Goku Super Saiyajin. Né? Não teria como o Goku estar utilizando todo o seu poder. E agora eu não tenho guia, no entanto, eu sei que o GT Perfect Files fala, né? Se eu achar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu sei que o GT Perfect Files fala que o Goku não utilizou o seu poder todo ao lutar em Super Saiyajin contra o Hildo. Mas, né, outra coisa, indicação que temos disso, fora a Pan bater no Hildo, nós temos o próprio guia relembrando disso. O guia relembra que a Pan é muito forte, porque ela conseguiu atingir o Hildo, né, de certa forma. Então o guia relembra disso. Por atingir o Hildo, dar um efeito, nós teríamos que dizer que ela seria pelo menos 50% do Hildo ou a metade do Hildo. Na verdade, eu teria que ser mais que isso. Porém, nós vamos botar apenas a metade para simplificar. Então ela teria que ser o poder do Hildo base, né? Poder do Hildo base. Lembre-se que ela teria que ser mais que isso e que o Hildo ficou mais do que 2 vezes mais poderoso, como ele mesmo falou. Logo, né? A Pan, nessa forma normal, né? Na verdade, a Pan só tem uma forma, obviamente. A Pan seria tão forte, pelo menos, quanto... Na verdade, ela seria mais forte do que o Hildo. Por quê? Porque ela foi superior à metade do poder, né? Mais à frente, nós ainda temos uma coisinha interessante, que é justamente o Baby. Baby na sua forma larva, né? Que ele ainda nem começou a se desenvolver, já tinha o poder do Lud, fase 3, como dito pelo Mil. O poder do Lud estava dentro do Baby. Aí o Baby se desenvolve e fica ainda mais forte ao ponto de que o Trunks, o Goku e a Pan acham o Ki dele impressionante, incrível, né? E ele fica mais forte, enfim, de todo modo. Mas não sabemos quanto, então dizer que ele só tem o poder mesmo do Lud fase 3. Que, como nós discutimos, o poder do Lud fase 3 seria de 60 de mais, né? Seria de 78.125. Esse é o poder do Lud fase 3. E esse seria o poder que a gente vai dar para esse forma do Baby, pelo menos. Então, essa forma do Baby, ela é inferior a Pan, ao Trunks e ao Goku base. Todos eles são mais fortes. Isso é mais indicação do que a gente já comentou, de que todos eles, né, são mais fortes que o próprio do que o Lud fase 3, ou seja, o Lud que era mais forte que o Goku Super Saiyajin. Outra indicação que eu não falei anteriormente é o fato do Goku e a Pan ambos superarem os dados, né, da Sigma Force, os dados que tinham o poder do Goku e da Pan, etc. E do Lud fase 3, Goku Super Saiyajin também. Então nós sabemos que sim, a Pan, o Goku e a Pan, e presumivelmente o Trunks, porque ele não está muito atrás da Pan. Na verdade, toda a série indica que ele é mais poderoso que ela. Todos eles seriam mais fortes, né, do que o próprio Lud fase 3. Isso aqui é indicado. Enfim, continuando. Antes de eu continuar, na verdade, eu só tenho mais uma adição a fazer, que é justamente o que foi dito pelo Trunks, que ele estava animado para lutar contra o Hildo base, aquele mesmo Hildo base que é mais forte que o Butenks, que a gente comentou. Pois é, mais uma indicação de que o Trunks base já tinha um poder pelo menos similar ao do Hildo. E aí o Hildo transforma ele em placa de metal, não porque ele era mais forte, mas porque o Trunks quis fazer isso. Era o plano dele com o Gil, para achar o segredo do Dr. Mil, que era o Baby. Então, antes disso, aí quando o Goku e a Pan descobrem esse segredo, esse plano, né, do Trunks e do Gil, o Goku fala que ele estava surpreso, né, que o Trunks tinha perdido para o Hildo base, que indicaria que o Trunks, mesmo na sua base,
era mais forte que o Ryu, ou pelo menos o Super Saiyajin. Mas tudo isso indica, né? Tudo isso são indicações de que eles são sim no nível rivalizando ali. Todos eles, nível rival ali, pelo menos do Ryu na sua forma base, né? E aí todos eles derrotam, né, o Baby. Beleza. Mais adiante, o Baby ele vai e absorve o poder do Ryu, né? Como ele mesmo disse, e fica ainda mais forte. Então nós teremos pelo menos o poder que a gente falou, que é 78.125. E você adiciona isso ao poder do Ryu, que é 7.800... Não, pera. É isso, 7.812.5. Esse é o poder do Ryu. Teremos um total de 7.890.62.5. Esse seria o poder daquele Baby, após absorver o Ryu. Esse Baby, incrivelmente, tinha, né? Esse Baby tinha a vontade de absorver o poder da Pan, né? Porque ele viu que poder incrível, né? Ele falou da Pan. Esse mesmo Baby com o poder do Ryu falou isso. E depois a Pan deu dano nesse Baby com seus chutes. Então, essa Pan, como ela deu dano, nós vamos botar que que ela era pelo menos a metade do poder dele, no mínimo, né? Vamos deixar isso. Que ela era metade do poder desse Baby, né? 3.945.31. Lembrando que essa é a Pan casual, tá? Ela fez isso muito casualmente e ela tem feitos maiores antes disso, né? Como eu comentei. Pois então, de todo modo, o Trunks base é tão poderoso que esse mesmo Baby, quando ele tenta tomar controle dele, ele não consegue. E o Trunks base começa a aumentar seu poder na base, ao ponto de que o Baby fala que o poder dele é infinito. Que poder incrível, infinito, eu não consigo. Tal, enfim. Aí o Trunks base consegue resistir a ele. E ele consegue superar completamente a sua influência ao virar o Super Saiyajin. Então vamos dizer que o Trunks, na sua base, pelo menos era igual a esse Baby. Trunks base 7.890.625. E no seu Super Saiyajin, o Trunks seria 394.531.25 no seu Super Saiyajin. Mais adiante, o Baby fica ainda mais poderoso do que ele já estava, né? O próprio narrador falou isso. Então vamos botar que ele ficou 1.25%. Não, tô brincando. Tô brincando. O Baby só ficou mais forte, não sabemos quanto. Então vamos deixar o mesmo nível que ele já tinha. E aí, mais uma vez, nós vemos que o Goten base dá conta desse mesmo Baby. Você pode dizer, mas ele tomou conta do corpo do Goten, então é mais forte que o Goten. No entanto, isso não é verdade, pelo fato de que não só o Goten e o Trunks são mostrados como sendo rivais ao longo da série, mas, né, nós também sabemos que o Baby ele precisa que os Saiyajins usem o seu máximo de poder para que ele faça um corte no corpo deles e entre no corpo deles. É uma habilidade do Baby de tomar conta do corpo das pessoas, mesmo quando elas são mais fortes que ele. Isso é deixado claro na luta do Gohan contra o Goten Super Saiyajin possuído pelo Baby. É deixado em claro nessa luta, por quê? Porque o Gohan é muito mais poderoso que o Goten Super Saiyajin misturado com o Baby. Tanto que na sua forma base ele consegue lutar contra ele. Ele vira o Super Saiyajin e é justamente por isso que o Baby consegue tomar de conta. Depois, de novo, o Vegeta é mais forte que ambos, Goten Super Saiyajin e Gohan Super Saiyajin. Ele é mais... Quer dizer, Goten base e Gohan Super Saiyajin. Ele é mais forte que ambos, o Vegeta Super Saiyajin. E mesmo assim ele é dominado de novo pelo Baby. Isso quer dizer que o Baby não é mais forte que o Goten. Como foi mostrado, Baby não só... Pelo menos seria igual ao Goten Super base, né? Enfim, como eu falei, o Goten Super Saiyajin seria 394.531.25. Esse é o poder. Pois então, então o Trunks Super Saiyajin e o Baby Super Saiyajin seriam 394.531.25. Trunks Super Saiyajin e Goten Super Saiyajin. Já o Gohan base seria pelo menos nesse nível, porque ele lutou contra o Goten Super Saiyajin. Incrível, né? O Gohan base. Ele pode virar o Super Saiyajin, o Gohan. E antes de tudo, né, nós temos o Goku base dando conta, sendo mais forte do que ele, né? Do que esse Gohan Super Saiyajin.
Mas o Gohan Super Saiyajin ficaria em 19.726.562.5. Esse é o poder do Gohan Super Saiyajin. E o Goku base seria mais forte que isso, né? Seria em torno de 24.658.203.125. E o Vegeta é mais forte do que o Gohan Super Saiyajin e que o Gotei Super Saiyajin. Porém, é claro que o Goku, na sua forma base, já é mais forte que o próprio Vegeta, que ele fez um trabalho melhor. Mas enfim, vamos deixar que ele tinha o mesmo poder do Vegeta Super Saiyajin nessa forma base, o Goku base. Enfim, aí sim nós temos a luta entre o Goku, finalmente, né, o Goku Super Saiyajin 3 e o Baby na sua primeira forma. O Goku Super Saiyajin 3 seria 2.000 vezes mais forte, ou seja, 49.316.406.250. Esse é o poder do Goku Super Saiyajin 3. Baby pelo menos 5.25 vezes mais forte que isso, ou seja, 61.645.507.812.5. Esse é o poder do Baby na sua primeira forma. Aí ele fica pelo menos 8 vezes mais forte, como eu já comentei, chegando em 493.164.062.500 para o Baby na sua última forma. Como o Ubi consegue até dar um certo dano nesse Baby, vamos botar que o Ubi, antes de virar qualquer coisa, Majube, né, o Ubi seria pelo menos a metade desse poder, porque ele deu dano de certa forma nesse Baby, poderoso pra caramba, e o próprio Baby também disse que estava se divertindo com ele. Então vamos botar que o Ubi era metade do poder do Baby, né, simplesmente. Então, 246.582.000.031.250 para o Ubi antes de se fundir com o Majin Buu. O Sr. Buu, na verdade. Pois então, isso é coerente. Vamos ver depois. Embora o Majin Buu tenha perdido, né, do Baby, na sua última forma, ainda é deixado claro, né, depois que o Majin Buu ele fez isso de propósito, ele perdeu de propósito. Mas enfim, continuando, mais pra frente, o Goku vira um Ozaru. Vamos botar que o poder do Goku Ozaru, né, seria pelo menos igual ali ao do Baby, no seu última forma. 463.164.500 para o Goku Ozaru dourado. Aí o Baby vira um Ozaru dourado. Então o Baby fica 10 vezes mais forte, chegando em 4.931.640.625.000. Esse é o poder do Ozaru Baby. E o Goku Super Saiyajin 4 é igualado com esse poder. Pois então, aí você divide isso pela metade, porque o Majin Buu consegue dar dano nesse Baby Ozaru. Então nós chegaríamos no valor de 2.464.820.812.500 para o Ozaru o Majin Buu. Esse seria o poder do Majin Buu. Agora vamos refutar umas coisinhas básicas, né, antes de progredir. Primeiro, vamos refutar a ideia de que o Super Saiyajin 4 é mais fraco que o Ozaru Baby, que vai geralmente assim. O título do episódio diz que o Baby tem o dobro do poder do Goku Super Saiyajin 4. Isso é falso. Na verdade, a tradução está errada. A tradução brasileira que teve. Na verdade, a tradução oficial é que os dois, que tem um nocaute duplo, ambos o Goku e o Baby empatam, né? Essa é a tradução oficial, de verdade. Isso é o que é mostrado de verdade no episódio, né? O Baby não é mais forte que o Goku de maneira alguma, os dois são iguais. E o que acontece é o seguinte: o Goku dá um Kamehameha Jubai, né? Jubai Kamehameha, e o Baby de início parece não ser afetado, mas preste atenção, o Baby é afetado. E ele dá o Super Garlic Hero no Goku. O Goku parece não aguentar de início, mas na verdade ele é afetado também. E os dois ficam igualados por causa disso, né? Tendo isso em mente, né, nós chegamos, né, à conclusão de que eles já eram iguais. Aí depois que o Goku aumenta o seu poder ao seu máximo, volta ao seu máximo e não vai além dos seus limites, como é
que acontece depois, ele não vai além dos seus limites, ele só volta para o seu 100% de poder. É isso que acontece, é isso que é dito no episódio. Tudo indica isso. O próprio Baby também volta ao seu 100% de poder e não fica mais forte. Mas por que o Super Saiyajin 4 venceu o Ozaru? Porque ele absorveu a Revenge Ball. Simples assim. Outra refutação que eu vou fazer é contra o que o pessoal disse, né? Que o Goku Super Saiyajin 3 perdeu na primeira vez porque ele não tinha a cauda. Porém, na verdade, isso é um erro de interpretação. O que aconteceu de fato foi o Kaioshin disse que tinha que puxar a cauda do Goku para ele liberar o seu poder latente. Porém, Goku não liberou o seu poder latente no seu Super Saiyajin 3. Tanto que você pode ver que o Kibitoshin pergunta para o Kaioshin por que ele não liberou o seu poder latente. E o Kaioshin fala que não sabe. Isso no Goku Super Saiyajin 3. E para ainda confirmar mais que o Goku Super Saiyajin 3 não ganhou poder com essa cauda, você ainda tem o próprio Baby falando que ele não ganhou poder. O Goku ainda pergunta, nem um pouquinho? Aí o Baby falou, nem um pouquinho. E aí, mais confirmação ainda, nós temos, depois que o Goku virou Ozaru, que o Kaioshin e o Kibitoshin dizem de fato que ele liberou o seu poder latente, finalmente. O que quer dizer que o poder latente da cauda não era um boost no Super Saiyajin 3, mas sim o Ozaru dourado. Tanto que o Kaioshin vai e fala, eu tinha medo que o Goku perdesse sua consciência após liberar o seu poder latente. Isso quer dizer que só pode estar falando do Ozaru, esse poder latente aí. Logo, não. Essa questão da cauda, não. Ele não ficou mais forte com a cauda. Não. Isso é falso. Isso é um erro de interpretação ou uma falsidade mesmo. Lógica. Indo adiante, nós temos a saga Super 17. Na saga do Super 17 temos feitos interessantes para alguns personagens que não pensávamos que tenham feitos tão grandes. Esses personagens são justamente a 18. O número 18 é capaz de momentaneamente contra o 17, né, que não estava sério, mas mesmo assim ela dá dano nesse 17, o mesmo 17 que meteu o cacete no Trunks, Super Saiyan, no Trunks base, quer dizer. Como estabelecemos, o Trunks base seria pelo menos ali na casa do 7.890.625. Como ela deu dano, mas não podemos concluir que ela teria pelo menos mais da metade do poder do Trunks base, ou seja, 3.945.3125. Esse é o poder da 18, pelo menos. Você poderia argumentar mais, mas como o 17 não usou muito poder, nós sabemos que de fato esse é o melhor que dá para 17. Mas esse é um feito interessante para 17. Ela quer dizer que ela tem um poder pelo menos capaz de dar um certo dano no Trunks base. De todo modo, adiante nós temos, esse não é o feito total no 17 da Terra, pois o 17 do futuro é implicado como sendo, do inferno é implicado como sendo igual ao 17 da Terra. Porque o que deles tem até sintonia, né, entre si. E não só isso, mas também eles fazem uma fusão, né, entre si. Então é implicado que os dois têm o mesmo poder, basicamente. Então, mas aí que tá, né? Qual o poder deles? O poder deles é o seguinte. O Majub, né, ele tenta dar uma porrada no Super 17 e não faz efeito nenhum. O próprio Majub se espanta com isso. Nossa, não pode ser que ele é tão forte. Aí o Gohan base dá um Kamehameha e o próprio Majub pensa que esse Kamehameha ia vencer o Super 17, mas ele não vence. O que quer dizer que o próprio Gohan base já era mais forte que o Majub. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Gohan base seria 1.25 vezes o Majub, né? Como nós estabelecemos, o Majub seria 2 trilhões. Então o Gohan base seria 3 trilhões 82 bilhões 275 milhões 390 mil 625 na escala. Esse é o Gohan base. E o Vegeta seria ainda mais forte que ele, porque o Vegeta foi o que lutou melhor de todo mundo ali. O próprio Mil falou isso, né? Então nós sabemos que ele seria até mais forte do que o próprio Gohan base. Então você multiplica isso por 1.25 e você tem 3 trilhões 852
bilhões 844 milhões 238.281.2 pro Vegeta base. E como o Vegeta falou, o 17 do Inferno e o 17 da Terra, porque é implicado que os dois são iguais em poder, é implicado, pelo menos, ambos teriam o poder desse daí que eu falei. Pelo menos. E o Vegeta em Super Saiyajin já seria 192 trilhões 642 bilhões 211 milhões 914 1060. Esse é o nível do Vegeta Super Saiyajin. E o Goku Super Saiyajin é ainda melhor que isso, que ele dá um trabalho ainda maior, né, pro próprio número Super 17, né? Pois então, Super 17 é ainda mais forte que esse Goku, ao ponto de nem sofrer dano, né, com os ataques desse Goku, após ele ficar sério, né? Ele nem toma tanto dano, né, desse Goku. Mentira. Ele não toma dano do Goku Super Saiyajin após ele ficar sério, né, no Super 17. Então nós podemos dizer que ele seria pelo menos o dobro do poder do Goku Super Saiyajin. O Goku Super Saiyajin, lembrando, é 240 trilhões 802 bilhões 764 milhões 820 92.575. E o Super 17 seria, por essa lógica, 481 trilhões 65 bilhões 529 milhões 785 1.150. Seria o nível Super 17, pelo menos. Ele puxou o Goku a usar o Super Saiyajin 4, né? Então, aí o Super Saiyajin 4 seria o seguinte, né? Como nós já estabelecemos, Goku, pro seu, ele ficaria 40 vezes mais forte que o Super Saiyajin 3. Aí, em Super Saiyajin 4 ele seria pelo menos 100 vezes isso. Então o Super Saiyajin 4 seria 963 quadrilhões 211 trilhões e 60 bilhões na nossa escala. Esse é o Super Saiyajin 4. E o Super 17 seria provavelmente mais fraco que isso. Mas o Super 17, após aguentar o Jubai Kamehameha, após absorver esse poder, seria pelo menos 10 vezes isso aí, né? Então você multiplica isso por 10, o Jubai Kamehameha seria, na verdade, 9 quintilhões. Esse seria o poder do Jubai Kamehameha. E você adiciona isso com, né, o poder que o Super 17 já tinha, como a gente falou lá, você teria, no caso, o Super 17, poder de 9 quintilhões, 682 quadrilhões, 351 trilhões, 400 bilhões. E nós vamos passar, né, pelos dragões. Os dragões são relativamente poderosos, mas os primeiros não são tão poderosos. O primeiro dragão a aparecer é o Liang Xinlong, ou dragão de 2 estrelas. Esse dragão é muito fraco ao ponto de que ele é mais fraco que a Pan. Sim, ele é mais fraco que a Pan. Pan, como nós estabelecemos, seria pelo menos o poder do Hyuji, né? Que é a Pan, né, teria o poder de, pelo menos, no mínimo, o poder do Hyuji, que seria de 7.812.5 na nossa escala. Se você diminuir isso por 25%, você teria que o primeiro dragão de 2 estrelas seria 5.859.375, porque ele claramente é inferior a Pan. Já o segundo dragão é um pouquinho mais complicado, né? O segundo dragão é o de 5 estrelas. Na sua primeira forma, ele também é inferior a Pan. No entanto, ele é superior ao primeiro dragão, porque ele falou, né, que o primeiro dragão era o mais fraco de todos, né? Então ele pelo menos seria 7.325. O dragão, né, base, o dragão, o Wu Xinlong, ou 5 estrelas, que é o dragão elétrico. Esse dragão, ele era fraco na sua primeira forma, né, mas só que ele absorve o poder da cidade, fica bem forte, ao ponto de superar a própria Pan, né? Esse daí, ele nocauteia a Pan com esse poder. Então ele teria que ser, né, para nocautear a Pan, né, teria que ter o poder, né, após ele absorver a energia da cidade, ele teria o poder de 9.765.625. Esse seria o poder do Wu Xinlong após absorver o poder da cidade. E após absorver o poder do mundo inteiro, ele chega ao nível do Goku base. O Goku base seria, né, como a gente já falou anteriormente, 3.8 trilhões, né, o Goku base.
Pro Wu Shenlong ser mais forte ainda, para absorver a energia do mundo, ele teria que ser, ao seu máximo, né? Teria que ser aí, né, pelo menos 25% mais forte que o Goku. Né? Ele conseguiu desmaiar o Goku, né? Então, esse Wu Shenlong seria 4 trilhões 816 bilhões 55 milhões 297 mil 851,5, né? Esse é o poder desse Shenlong antes, né? Quer dizer, de absorver ainda mais, que ele absorve ainda mais energia, não sei de onde. Mas né? Esse mesmo Shenlong, ele aguentou o Kamehameha do Goku Jubai, né? Só que a questão é que ele não tinha o poder o bastante para derrotar o Goku. Até porque ele ainda não tinha nem absorvido o poder do mundo, né? Como é que ele ficou ainda mais poderoso e mesmo assim não conseguiu derrotar o Goku base se ele aguentou o Jubai Kamehameha? Então, o motivo dele ter aguentado é simplesmente porque ele tenha um corpo ali maleável, né? E por isso ele aguentou o Jubai Kamehameha. E aí o Goku foi nocauteado pelo próprio Jubai Kamehameha dele. Aí, após esse, temos o terceiro dragão que aparece, que é de 6 estrelas, ou Liu Shenlong. Esse dragão, ele é mais fraco do que a Pan também. Por quê? Porque ele perde da Pan. Porém, ela tem hacks que permitem que ela consiga até superar momentaneamente o Goku base. Isso porque os ataques dela, né? Então, os ataques dela em si, a velocidade dos ataques dela, teriam que ser no nível que a gente falou aqui, de 4 trilhões. Esse teria que ser o nível do ataque dela, porque ela era mais forte que o Goku base. E os seus ataques em questão de força eram inferiores, mas não tanto, ao Goku base. O que quer dizer o quê? Quer dizer que ela teria que ser pelo menos 25% mais fraca, né? Com seus ataques. Seria 2 trilhões em questão dos ataques dela. Lembrando, isso aí é apenas habilidade. Mas em questão de poder mesmo, dela mesmo, sem utilizar habilidades, ela é inferior à Pan. Tanto que o Kamehameha da Pan deu conta dela, né? Então ela seria inferior à própria Pan. Vamos botar que ela seria ali, né? E mais superior, como foi dito, mais superior ao primeiro dragão. Então ela seria na casa de 7.324,21. Simples assim. De todo modo, nós temos o próximo dragão, que é o Qi Shenlong, quando ele absorveu uma toupeira. Ele sem nada é fraco, muito, muito fraco, como o próprio Goku falou. Mas ele absorvendo a toupeira, né, ele usando o corpo da toupeira, o Qi Shenlong, que é o dragão de 7 estrelas, esse dragão, ele não é mais forte que a Pan. Na verdade, ele é mais fraco que a Pan, ao ponto que a Pan consegue ser mais rápido que os ataques dele, né? Resistir os ataques dele, consegue ser mais rápido que os ataques dele, de todo modo. Então, o poder da Pan teria que ser o primeiro dragão, como a gente falou. Então, seria, né, na casa de 7.324 também. Todos os 3 dragões, os primeiros, nas suas formas bases, né, sem habilidade nenhuma, eles são já... Quer dizer, na verdade, tecnicamente, sim e não. Acho que é uma tecnicalidade aqui. Ele é inferior a Pan, só que ele seria mais forte do que esses 7.000 que a gente falou, né? 7.324, né? Na sua forma base, ele seria possivelmente mais fraco que isso, mas após absorver uma toupeira, né? Que é um ser fraco, mas não tão fraco assim. A toupeira, né? Quando no corpo de uma toupeira, ele teria o poder, né, superior ao primeiro dragão, mas inferior a Pan, porque, como eu disse, os ataques dele não conseguem afetar a Pan tanto assim. Inclusive, ele vai e absorve o poder dela. Okay? Aí, quando ele absorve o poder dela, ele ainda é inferior ao Goku base, mas claramente ao ponto de o Goku base conseguir ignorar os seus ataques. Logo, nós chegamos à conclusão de que ele teria que ser na casa dos 2,889 trilhões. O seu poder, né, desse dragão. Após ele absorver a Pan, que seria o Super Qi Shenlong, ele, após absorver a Pan, teria esse poder. O próximo dragão já é, né, o dragão, o famoso 4 estrelas, o dragão de Qi Shenlong. Ele foi dito como sendo inferior ao poder do Goku Super Saiyajin 4,
Mas ele ainda era mais rápido que o Goku Super Saiyajin 4. O poder do Goku Super Saiyajin 4, como nós sabemos, seria 963.211 quadrilhões. Esse é o poder do Goku Super Saiyajin 4. Ele é pelo menos 25% mais fraco, tendo em vista o fato, né, de que ele é mais fraco, mas em poder, não em velocidade. Velocidade ele seria mais rápido. Mas vamos deixar ele, pelo menos, em questão de velocidade, ele teria que ser, né, pelo menos equilibrado com o Goku Super Saiyajin 4. Seria mais fraco de todo modo. Mas nós ainda temos o próximo dragão, que é o irmão dele, o dragão de 3 estrelas, que é o Sun Shenlong. Esse dragão, ele é bem mais fraco que o Goku Super Saiyajin 4. É implicado até que ele é mais fraco e mais lento do que o seu irmão. Até porque ele usa o tempo inteiro estratégias sujas para ganhar do Goku Super Saiyajin 4. E mesmo assim, ele inclusive cega o Goku Super Saiyajin 4. Mas mesmo assim o Goku no final ganha dele, demonstrando que ele teria, né, seria inferior, seria na casa dos 7.622.4, né, quadrilhões. Esse seria o nível do Sun Shenlong. Pois é. Aí nós temos outra afirmação aí que algumas pessoas usam, porém que eu já vou refutando logo. Afirmação de que o Goku ficou 2 vezes mais fraco, né, após ele ficar cego. Mas isso não faz sentido, primeiro porque os guerreiros se localizam pelo Ki, e segundo porque o próprio Goku fala depois, eu não estaria tão certo se fosse você. E terceiro também, né, que o próprio Goku mata, né, o Sun Shenlong após isso, mesmo que o Sun Shenlong estava confiado de que ele podia ganhar do Goku, né, justamente por ele ter ficado mais fraco, metade do poder. Só que o que é mostrado é que na verdade não, ele não ficou com esse poder, menos poder não. Isso não faz sentido. O próprio Goku falou, né, que ele pode se localizar pelo Ki, então não faz sentido. Essa afirmação é falsa. Continuando, nós temos o I Shenlong, que é o mais interessante de todos. O I Shenlong já é dito de primeira como sendo o dragão mais poderoso, né? O I Shenlong. E o I Shenlong não só fez isso, como também tancou sem efeito algum o Kamehameha aumentado de 10 vezes, ou Jubai Kamehameha. Goku mesmo citou isso aí. Então ele aguentou, e depois, né, quando ele tem que superar os seus limites, ele fala justamente, eu preciso superar os meus limites, justamente porque ele conseguiu aguentar o Kamehameha aumentar 10 vezes. Que, primeiro, isso aí refuta, né, o que a gente falou do Goku ter perdido poder, e segundo também, isso refuta, né, isso, qualquer um que diga que ele não tinha esse poder, que foi incoerência ou algo assim. Na verdade, não, isso é coerente. No próximo episódio ele fala a mesma coisa, que ele aguentou o Jubai Kamehameha, né? Então o Jubai Kamehameha seria 10 vezes o poder do Goku. Porém, como ele ignorou completamente os efeitos, ele seria 2 vezes mais forte. Ou seja, seria 19 quintilhões 264 quadrilhões 221 trilhões e 200 bilhões. Esse é o poder do I Shenlong. Aí o Goku Super Saiyajin 4 Ultimate Super... Não, o Ultra Full Power Super Saiyajin 4. Esse Goku dá um pau, velho, nesse I Shenlong. Mas dessa vez realmente o Goku ultrapassou seus limites, como ele mesmo falou. Enfim, de todo modo, o I Shenlong leva um pau e ele diz que fica, após absorver as esferas, fica 10 vezes mais forte. O guia também diz exatamente a mesma coisa do que ele diz na série. Ele fica 10 vezes mais forte ao absorver as esferas do dragão. Então 10 vezes isso é 192 quintilhões para o nosso I Shenlong. Não, Super I Shenlong, que é o dragão de 1 estrela, com todas as estrelas absorvidas, o Super I Shenlong. Esse dragão é 192 quintilhões. Pois então, mas o Goku o Super Saiyajin 4 Ultra Full Power não é tão diferente assim, por incrível que pareça, do poder dele. Tanto que o próprio Gohan diz que não consegue, né, dizer qual deles, o Goku ou o Super I Shenlong, ganha numa luta. E depois, não só isso, mas o próprio Kamehameha do Goku consegue afetar de certa forma, inclusive empurrar para trás o I Shenlong. Consegue ter um certo efeito com o seu Kamehameha. E aí ele quase ganha, né, utilizando o ataque, né, do punho do dragão. Se não fosse a regeneração do Super I Shenlong, ele teria quase ganho.
E também, né, o próprio Super Shenlong, as técnicas dele não funcionam com o Goku Super Saiyajin 4. Mas isso é por causa que o Goku Super Saiyajin 4 consegue memorizar as técnicas. De todo modo, o Goku provavelmente seria mais da metade do poder do Super Shenlong. Justamente porque pelo que o Gohan falou e pelo fato de que o Kamehameha dele tem um certo efeito no Super Shenlong. Isso daria para o Goku, seu seu Ultra Full Power Super Saiyajin 4, ele teria 96 quintilhões, 321 quadrilhões, 106 trilhões, etc, etc, de nível de poder. Esse é o Ultra Full Power Super Saiyajin 4. E o Vegeta, no seu Super Saiyajin 4, é igual ao Goku Super Saiyajin 4, no próprio guia confirmado. E tanto, né, que eles nem precisam abaixar o Ki ou aumentar o Ki para fazer a fusão, né? Isso é óbvio. Então eles dois têm um poder muito similar, né, nesse caso. Tendo isso em vista, o Gogeta Super Saiyajin 4, embora seja dito como sendo dezenas, nós vamos utilizar o multiplicador que a gente achou para Metamuru, que seria justamente se eu multiplicar o poder do Goku Super Saiyajin 4 Full Power, Ultra Full Power, por 500 vezes. E nós chegamos pro nosso Gogeta Super Saiyajin 4 pro poder de 48 sextilhões, 160 quintilhões, 553 quadrilhões. E esse é o poder do nosso Gogeta Super Saiyajin 4. Obrigado a todos por assistirem. Foi a Power Scaling do GT. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido. Espero que vocês assistam meus vídeos. Eu vou estar deixando na descrição o link pro guia, né? Para os guias e para as entrevistas que eu consegui achar. E eu espero mesmo que você tenha aprendido com esse vídeo. Obrigado por assistir. Comente o que você gostou, por que você não gostou, o que você concordou, o que você discordou. E até mais. Falou! Só para finalizar um assunto, eu gostaria de refutar, né, o guia que diz que o Vegeta é mais forte que o Super Saiyajin 4, aparentemente. O guia diz, né, que, primeiro, o guia já está errado, quer dizer, já não prova nada porque ele diz que talvez, né, esse talvez não é nada, tá ligado? Esse talvez pode significar sim, não, é igual, qualquer coisa, pode significar qualquer coisa. Então esse talvez já elimina já a possibilidade de que esse guia prova que o Super Vegeta é mais forte que o Super Saiyajin 4. Segundo, como eu comentei mais cedo na Power Scale em si, o Vegeta é mais fraco, né? Se você olhar os números, o Vegeta é mais fraco. Terceiro, nós temos o próprio Vegeta Baby falando que ele tem um maior poder Saiyajin de toda a história. Quer dizer, até o momento, maior poder Saiyajin ele adquiriu. Você pode perguntar, mas o que tem a ver isso? Esse poder, ele poderia estar falando dele ter superado o Goku. Mas isso é falso, porque já na sua primeira forma ele já tinha superado o Goku. Na sua segunda forma ele estava ainda além. Então ele deveria estar falando do Vegeta em si. Os próprios criadores foram entrevistados e disseram que o motivo pelo qual o Super Saiyajin 4 e o Baby existem justamente porque o Baby era o mais poderoso entre os Saiyajins e os Sulfurudins de todos, né, na história, basicamente. O Super Saiyajin 4 era para enfrentar ele. Então, como o Saiyajin mais forte da história, ele já seria mais forte que o Vegeta. Aí você pode dizer, mas não tem como o Baby saber do poder do Vegeta. Mas isso é falso, porque o Baby falou que ele lembra das coisas, né? Ele tem memória das pessoas que ele possui. Então ele sabe da vida do Vegeta, ele sabe do poder do Vegeta. E o próprio Goku ainda confirma, né, dizendo que ele nunca sentiu um poder assim tão grande. Enfim. Então essas são basicamente ali as coisas que eu queria falar, né? Coisas interessantes que eu queria falar.